sentimentos, quero estar perto de ti. Em espírito e em verdade, quero estar perto de ti. E em espírito e em verdade, quero estar perto de ti, Senhor. Molda-me, sou teu barro, torna-me limpo, purificado, de acordo com sua palavra. Quero sentir a tua presença, ó Deus. Usa-me como instrumento, quero ser o trigo e não o joio. Traga-me avivamento e o fluir do Espírito Santo de Deus. Eleva agora os meus pensamentos, quero estar perto de ti, Senhor. Muda agora os meus sentimentos, quero estar perto de ti. Livra-me da iniquidade, quero estar perto de ti, Senhor. E em espírito e em verdade, quero estar perto de ti. Sou teu barro, torna-me limpo, purificado, de acordo com sua palavra. Quero sentir a tua presença, ó Deus. Usa-me como instrumento, quero ser o trigo e não o joio. Traga-me avivamento e o fluir do Espírito Santo de Deus. Eu quero contemplar tua majestade, quero estar perto e viver toda a eternidade. Quero estar perto de ti, Senhor. Pureza, glória e santidade, quero estar perto de ti, Senhor. Vê-lo face a face, abraçar-te, quero estar perto de ti, Senhor, meu Deus. Sou teu barro, purificado, de acordo com sua palavra. Quero sentir a tua presença, ó Deus. Usa
Senhor. Deixa fluir. A tua glória, Senhor. Deixa fluir. Aqui nesse lugar. Deixa fluir. Sobre nós. Deixa fluir. A tua glória, Senhor. Deixa fluir. Oh, meu Senhor. Deixa fluir. Aqui nesse lugar. Deixa fluir. Meu Senhor. Deixa fluir. Em cada família. Aqui nesse lugar. Deixa fluir o óleo do teu Espírito. Deixa fluir. Eleva agora os meus pensamentos. Quero estar perto de ti. Eu quero estar perto de ti. Amém. Nós estamos então tendo uma série muito bonita. Eu achei muito especial essa série. Como Jesus tratava as pessoas. Nós conhecemos um pouquinho mais a respeito do amor de Jesus por cada um de nós. E nós vimos como Jesus tratava os fortes. E como Jesus tratava os fortes? Como? Você lembra? Jesus tinha amor, mas tinha mais coisa. Jesus tratava como? Com firmeza. Mas nós ouvimos também como Jesus tratava os fracos. E como Jesus tratava os fracos? Com compaixão, com amor, fortalecendo. Assim que Jesus trata os fracos. E nós vimos como Jesus tratava as mulheres. E como que Jesus tratava as mulheres? Com respeito e que mais? E consideração que elas merecem, não é? E hoje nós vamos ver como Jesus tratava as crianças. Eu quero orar. Querido Pai, derrame sobre mim o Espírito Santo, que possa fluir na minha voz, porque a mensagem não é minha, é tua. Ajude o Senhor a compreendê-la. E te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, como Jesus tratava as crianças? A gente já imagina, não é? Uma pessoa como Jesus. Mas como eram tratadas as crianças no tempo de Jesus? Olha, primeiro elas eram consideradas como uma bênção. Porque um lar sem crianças era considerado amaldiçoados. Olha só. Eram tratadas com amor, mas também com muita severidade, com muita firmeza, porque desde cedo eles deveriam ser ensinados a guardar a lei, a obedecer a lei. Era símbolo de riqueza, simbolizava mão de obra. E eram consideradas como propriedade de seus pais. Nos seus primeiros anos, as crianças eram ensinadas pela mãe. As escolas só surgiram depois dos anos 60. E, aos 12 anos, os meninos apenas eram ensinados pelos pais e acompanhados por ele, no seu trabalho, nas suas atividades e principalmente na sua fé. Com os 12 anos havia uma cerimônia muito bonita e os meninos começavam a participar do trabalho da igreja. E eles liam o Torá e já se tornavam responsáveis perante a lei. Olha que interessante. Agora, tem dois aspectos que eram usados naquele tempo, mas que são universais. Desde os tempos bíblicos da antiguidade até hoje são muito importantes. Dois aspectos. O primeiro, inclusive está no nosso guia de mensagem. Dá uma olhadinha aí. Fala assim: as crianças eram consideradas como como o quê? Está escrito aí?
É isso que você tem que anotar aí. As crianças eram consideradas como um presente de Deus. Uma bênção especial. Fala para mim. Você recebeu um presente muito especial. Você recebeu um presente muito precioso. Qual é a sua atitude ao receber esse presente? É alegria, é prazer, não é mesmo? Quando você recebe um presente que é muito precioso. E é essa atitude que devemos ter perante esse presente de Deus. Alegria, prazer. Sabe o que você faz quando você recebe um presente que é muito precioso? Você faz assim, você guarda com muito cuidado. Você usa com muito cuidado. Você não deixa ninguém pôr a mão. Você guarda esse presente bem. Não deixa ninguém estragar. Não é assim? E é essa atitude que a criança necessita quando ela chega num lar. Você já ouviu falar da síndrome dos 3 primeiros meses? Já ouviram falar? Isso quer dizer o seguinte, quando a criança nasce, os primeiros 3 meses ela chora, os pais ficam doidos. Sabe qual é a maior causa da síndrome dos 3 primeiros meses? É a não aceitação. A mãe trata, cuida, dá alimento, dá tudo aquilo que ela precisa, leva ao médico, o médico fala que ela não tem nada. Mas na realidade o que ela precisa é ser acolhida, com muito amor, com muito carinho. E ela sabe. Ela sabe quando ela é bem acolhida e sabe quando ela não é bem acolhida. Então, esse fato de você ver a criança como um presente de Deus é muito importante para a criança. E eu quero que você faça um exercício. Eu sei que tem muitos pais sentados aí pertinho do seu filho. Olha para ele agora e fala o seguinte: você é um presente especial de Deus para mim. Fala agora. Ah, seu filho já cresceu, não importa. E ele já está adulto. É um marmanjo já, não importa, diga para ele o como você é especial, que você é um presente de Deus para você. Agora temos o nosso segundo guia de mensagem, diz assim, que é o nosso segundo princípio, né? Eu falei que tem 2, o primeiro, o seu filho é um presente. O segundo é este, que o principal ensinamento que devemos dar a nossos filhos é o seguinte: honrar os pais. O que significa honrar os pais? Significa ensinar os filhos a ser obedientes. Essa é a primeira lição que a criança deve ensinar. E deve aprender. E é a primeira que a gente deve ensinar. Olha, ensinar é muito importante. Se ela foi recebida com afeto, com muito amor, ela precisa saber como se conduzir. Ela tem essa necessidade. A criança precisa de disciplina, limites para que ela possa crescer e frutificar e ser uma bênção. Ela precisa de direcionamento. A criança que não recebe disciplina, ela não se sente amada. Ela não tem orientação, ela fica revoltada. Olha que interessante isso. A criança precisa ser ensinada. E em Provérbios, a Bíblia diz o seguinte: ensina o menino no caminho que deve andar. Instrui, ensina. E o ensinamento é justamente esse: honrar os seus pais. Agora, honrar quer dizer obedecer. E obedecer, olha aqui, a quem? Aos pais, à lei e a Deus. Porque é interessante, né? A gente não fala que Deus tem que estar em primeiro lugar? E aqui a primeira coisa que tem que ensinar é obedecer aos pais. Por quê? Porque é obedecendo aos pais que eles vão aprender a obedecer a Deus. O pai é referência, o pai está em lugar de Deus para o filho.
Olha que interessante, olha que responsabilidade. E o como ele vê o seu pai, futuramente ele vai ver a Deus. Olha que impressionante. A Bíblia diz ensina, não é mesmo? Como que se ensina? Olha, em Deuteronômio 6, fala tudo como ensinar uma criança. É muito fácil. Vamos ver lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deuteronômio 6, 5 a 9. Olha esse ensinamento, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esta é a melhor maneira de ensinar o seu filho. Como assim? Não é? Você perguntou isso? Como assim? Amar a Deus? Como que eu ensino amando a Deus? Ora, a primeira coisa que nós devemos fazer para ensinar os nossos filhos é amar a Deus. Se você ama a Deus, você ama também o seu filho. Se você ama a Deus, você obedece e você ensina a obedecer. Se você ama a Deus, olha, continua o verso continua, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E quais eram as palavras que Deus ordenava? Justamente amar a Ele. E você fará o seguinte: você inculcará isso no seu filho. E delas você vai falar. Você vai guardar as palavras do Senhor, as ordens de Deus. E você vai falar para o seu filho. Como? Andando em casa, sentado. Andando pelo caminho, deitado. Ao deitar, ao levantar. E atarás na sua mão. E serás como um frontal na sua testa. E escreverás no umbral da sua porta. Você sabe que interessante? Que na época de Jesus e até hoje, o povo judeu faz isso. Eles têm uma atadura na mão escrito: eu amo o Senhor. Eles escrevem na testa também, muitas vezes. E colocam nos umbrais das portas. Mas o que quer dizer isso? É para você fazer isso também? Não, quer dizer que se você ama a Deus, você deve viver verdadeiramente e falar a todo tempo. E você deve pregar com a sua maneira de vestir, com a sua maneira de falar, com o que você tem lá na sua casa exposto. É assim que se ensina. Ensina obediência a Deus e aos pais. Olha, é assim. Então a Bíblia tem um segredo. Qual é o segredo para você ensinar bem o seu filho? Ama a Deus. Mas ama de verdade. Porque se você não ama de verdade, você só pede, você só exige. E você só irrita os filhos. Nós vamos falar disso mais para frente. Agora, vamos continuar. A criança precisa de limites para se sentir amada. Bom, nós vimos aqui um pouco a respeito da cultura, e cultura que vem até nós, não é? Da Bíblia. Mas como Jesus tratava as crianças? Como Jesus tratava? Olha que lindo, a própria personalidade de Jesus já era um ensinamento em si, porque ele próprio atraía as crianças a ele. As suas palavras eram simples, a sua linguagem era clara. As crianças entendiam. Jesus contava histórias. Naquele tempo que não tinha televisão nem computador, quem contava história era fantástico para as crianças. E ele contava histórias, as crianças admiravam. Você sabe que a Bíblia conta a história de um menino que me impressiona muito. Um menino que foi ouvir Jesus. E ele levou com ele um bornazinho com lanche. E tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você lembra dessa história? Você sabe que aquele menino ele ficou 12 horas ouvindo Jesus falar? E ele nem parou para comer o seu lanchinho, para lembrar que ele tinha lanche ali. As pessoas já estavam com fome, mas ele nem tinha se atentado que ele não tinha comido o seu lanchinho. Sabe por quê? Porque ele estava ali vidrado, não queria perder nada daquilo que Jesus estava dizendo. Ele estava
preso ali, ouvindo, sedento a ouvir Jesus. E Jesus, ele conhecia a natureza e falava com propriedade da natureza. E Jesus também falava com autoridade. Isso trazia bem-estar para a criança. E as suas palavras eram agradáveis e corteses. Agora, nós vamos ver uma atitude de Jesus em frente a uma criança. Vamos abrir a Bíblia em São Mateus 19, 13 a 14. Uma atitude de Jesus. Olha que interessante. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes pusesse a mão e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é... Olha que interessante. Quem que traziam aqui da Bíblia? Quem que é que eles traziam? As mães, não é? As mães traziam seus filhos, querendo uma bênção especial de Deus para seus filhos. Mas os discípulos diziam o seguinte, era próprio da cultura deles, crianças não atrapalhavam a reunião. Adulto está conversando, criança não pode entrar, não é? Até um pouco atrás, né? Era assim, criança não podia se meter em conversa de adulto. Mas aqui Jesus estava conversando, ensinando, e de repente chegou um bando de criança. Os discípulos falaram: não vai atrapalhar, sai, não quero vocês. Mas Jesus falou: não, está errado o que vocês estão fazendo, deixa vir, deixa, eu quero abençoar essas crianças. Deixa que venham a mim. Gente, a coisa que Jesus mais quer é abençoar as crianças. A coisa que Jesus mais gosta e mais gostava era tomar as crianças em seus braços e abençoá-las. Sua maneira suave e bondosa atraía a confiança delas, e elas queriam estar aconchegadas, e ele queria realmente tê-las nos seus braços. A coisa que Jesus mais quer é acolher os nossos filhos, os filhos da nossa igreja. Mas olha que interessante. Quando que nós estamos deixando as crianças ir a Jesus? E quando nós estamos fazendo como os discípulos, impedindo as crianças de ir a Jesus? É uma boa reflexão, não é verdade? Muitas vezes nós estamos levando a Jesus. Como que nós levamos as crianças a Jesus? Pelo nosso exemplo, amando a esse Jesus maravilhoso, seguindo a sua palavra e falando a todo tempo, conforme diz a Bíblia. Mas como que eu posso impedir de crianças se aproximarem de Jesus? Como que eu posso impedir? Olha, orientação para criança fala um verso que eu gostei demais e diz assim: aspereza, imprudência, gênio indomável desgostam os filhos e tornam aversos às instituições religiosas. E nos é dito o seguinte, que a nossa maneira áspera de falar com as crianças repelem as crianças de irem a Jesus. Então a nossa atitude para com a criança pode impedir as crianças de irem para Jesus. E quantas vezes nós somos agressivos, ásperos, não é verdade? Nós achamos que elas não sabem muito bem as coisas e que precisam ser tratadas rispidamente. Você sabe, até mesmo quando Jesus fala que nós devemos ensinar, corrigir, ele fala o seguinte, olha, orientação para criança também diz assim, ó, deveis exigir obediência, mas não com muitas palavras. Não é do muito falar, do muito pegar no pé, não. Mas é do modo calmo, amável, tranquilo, mostrando o caminho. Olha que interessante.
E quantas vezes nós vemos tapinhas, não é? Beliscões, puxões de cabelo, coisas que humilham, somente repelem as crianças de irem a Jesus. Muitas vezes nós estamos embaraçando as crianças, impedindo que elas conheçam o caminho a seguir. Agora, outras maneiras também de impedir é quando nós não priorizamos a Deus no nosso próprio lar. Quando Cristo não é o centro do seu lar, você está impedindo as crianças. Quando você não faz o culto doméstico com as crianças, nós estamos impedindo. Quando nós não ensinamos as crianças a orar e buscar de Deus as bênçãos, buscar de Deus as soluções para os seus problemas. Quando damos maus exemplos. E sabe, uma maneira horrorosa de nós impedirmos as crianças de ir a Jesus é quando nós priorizamos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. E nós estamos vivendo numa época do consumismo, não é? E nós vamos assim, a rodão, não é? A mídia, as propagandas, as pessoas parece que estão somente sabendo uma coisa: comprar, 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 não é? Ter, ter e ter. Será que não é hora da gente refletir o que nós estamos fazendo, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Quando você se preocupa em que ele esteja com a roupa da moda, quando você se preocupa em dar para ele o tênis mais caro, parece que as pessoas se importam mais com a marca do tênis do que com outras coisas que são essenciais para a vida. Quando você gasta o seu dinheiro com coisas que não é pão, conforme diz a Bíblia, você está falando para elas o seguinte: ó, isso aqui é que é bom. Ter é melhor do que ser. Porque se você tem, você é tudo, você tem poder, você tem domínio, você tem visibilidade na sociedade, você fica famoso. Então você fica numa corrida em ter. E muitas vezes nós estamos esquecendo de ser de Jesus, de ser alguém importante para Deus, de ser alguém que tenha inteligência, que tenha domínio de si, domínio dos seus impulsos. Nós estamos desvalorizando atributos que são importantes e vitais para a nossa vida espiritual. E estamos dando valor para aquilo que a sociedade está dizendo para nós. Estamos deixando a sociedade ditar para nós como nós devemos agir. Mas olha aqui, mais um slide. As crianças são atraídas a Jesus porque elas têm fé. Elas são acessíveis. O próximo slide está falando que o seguinte, em Mateus 18, 2 a 3. Mateus 18, 2 a 3 diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou no meio delas e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que interessante. Jesus diz o seguinte: você precisa se tornar como criança. Jesus não fala para a criança que ele precisa crescer e se tornar um adulto para ir para o céu, para pertencer ao reino de Deus. Mas ele fala o seguinte: ó, você adulto, você deve se tornar como uma criança para receber o reino dos céus. Porque a criança é espontânea. A criança quer ir a Jesus. Ela é dada. Ela se entrega. E nós devemos ser como as crianças. Olha que interessante. O Cristo que deu valor aos pequenos, e se importa com elas, deseja que seus seguidores façam o mesmo hoje. Em São Marcos 9, 37,
fala uma coisa muito interessante. São Marcos 9:37, diz assim: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe também ao Pai que me enviou. Olha que interessante. Então, quer dizer o seguinte: se você tratar bem uma criança, se você cumprir realmente a sua tarefa para com ela, você está fazendo o quê? Para Jesus. E se você maltrata uma criança, você está maltratando também a Jesus? Com certeza. É isso que esse verso quer dizer aqui. Que se você tratar bem uma criança, se você receber bem, se você for um incentivo para ela, se você for a alegria para ela, se você for uma bênção para ela, você está fazendo isso para Jesus. Mas se você maltratar, você está maltratando Jesus. Olha que interessante. E sabe, nós às vezes pensamos também só nos nossos filhos, nos nossos, que estão ali do nosso lado. Mas nós devemos pensar nas outras crianças também. Qual a sua atitude para com as crianças? Como tem sido a sua atitude para com as crianças? Nós devemos pensar no vizinho, nós temos que pensar na comunidade, nós temos que pensar na rua onde moramos, em atender bem a criança. Conto uma história simples e pequena do seguinte, de uma senhora que ia atravessando por uma rua e entrou numa loja, mas naquela loja ficava um menininho. E aquele menino era maltrapilho, pedia esmolinha, e ele, vendo que a senhora se aproximava, ele abriu a porta cortesmente para aquela senhora. Aquela senhora olhou para aquele menino e disse assim: muitas graças. E deu um sorriso para ele e foi embora. Aquele menino achou tão bonito aquela expressão, muitas graças, e aquele sorriso daquela senhora para ele, que ele começou a olhar para si e falou assim: por que eu estou aqui desse jeito? E ele queria modificar a sua vida. E ele começou a descobrir um lugar que ele podia vender, entregar jornal e ganhar um trocadinho. E ele foi crescendo, e se tornou um moço que teve um trabalho muito importante. E um dia, naquela cidade, ele viu aquela senhora chegando no trabalho, no lugar onde aquele moço trabalhava agora, né? E ele dirigiu aquela senhora e falou assim: olha, eu agradeço a você, porque um dia você me recebeu bem. Aquela senhora olhou para ele e falou assim: eu nem conheço você. Quem é você? Aí ele contou a história para ela. E nesse quadro nós vemos que apenas um sorriso, uma palavra positiva pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Olha que interessante isso. Bom, o quarto guia de mensagem diz o seguinte: a falta de afeto, o quarto guia, é a principal causa de tantas violências e males no nosso mundo. A causa de afeto. A falta de afeto. Através de cada ato de violência, a falta de amor. Obrigada. A cada passo violento que damos em direção a uma criança, na realidade é registrado nos céus, né? E é dirigido ao próprio Cristo. Agora, gente, um quadro mais triste que a gente pode ver é o seguinte: é uma criança chorando. E quem causou o choro foi um adulto, não é verdade? Que quadro mais triste do que quando um adulto causa a dor e o sofrimento de uma criança? Você sabe que um dos nossos problemas é que muitas vezes nós esquecemos que nós somos crianças. Muitas vezes nós esquecemos que fomos crianças. E nós exigimos muito das crianças.
Você esquece que quando você era criança, como você anelava por um carinho, por uma palavra animada, não é? Animosa. Nós esquecemos. E um dia aconteceu o seguinte com uma menina. Ela estava vendo a mãe cozinhando. E ela olhou para os cabelos da mãe, tinha alguns cabelos brancos. E ela, curiosa, olhou para a mãe e falou: mamãe, por que você tem alguns cabelos brancos? A mãe olhou para a menina e falou assim: a cada vez que você é teimosa, um cabelo meu fica branco. A menininha falou assim: nossa, mamãe, então por que a vovó tem o cabelo todo branco? Não é bem assim? Nós exigimos muito da criança, mas esquecemos o como éramos quando éramos criança. Sabe que jamais deveríamos brigar por uma criança quando ela faz alguma coisa que é próprio de ser criança. Obrigada. Eu acho que a minha avó já melhorou. Deu um piripaque, mas já passou, né? Obrigada. Bom, nós esquecemos. Agora, eu tive o privilégio de, dos distritos que o pastor Paulo e eu passamos, tinha um lar. 100 crianças frequentavam aquele lar. E era incrível as histórias que a gente ouvia ali. Atrás de cada criança havia uma história horrível. E uma vez nós estávamos em casa, era noite já, estava escuro. De repente alguém bateu na porta da nossa casa, e numa hora escura, eu falei: gente, quem será que é? Aí eu fui abrir, era uma menina de apenas 10 anos de idade. E eu olhei para aquela criança e falei: o que você está fazendo aqui, no escuro, numa hora dessa? E ela pegou, e ela sabia que nós trabalhávamos no lar. Nós ajudávamos a angariar fundos, a gente estava sempre ali, orientando aquelas crianças, eram 100 mais ou menos. E ela contando: eu estou fugindo da minha mãe. Eu falei: o que aconteceu? Ela estava realmente toda suja, ela estava machucada. Ela falou: minha mãe quer me matar. Eu falei: como assim? Ela falou: minha mãe quer me matar. Por favor, me guarda, deixa eu ficar na sua casa. E eu acolhi aquela criança na minha casa. E nós fomos constatar. Gente, essa menina estava com sífilis. O padrasto passou essa sífilis para ela. E a mãe ficou sabendo e queria matar a menina. Eu fiquei tão revoltada com aquilo, mas nós levamos ela para o lar, ela foi encaminhada, ela ficou bem, graças a Deus. Mas é incrível cada histórias horrorosas que a gente vê, que a gente escuta, não é verdade? Crianças sem amparo, pais tão bravos, atrás de 4 paredes a gente não imagina o que se passa. Por isso que nós vemos o nosso mundo tão violento, tão cruel, não é mesmo? Agora acontece o seguinte: a criança, ela recebe maus tratos, ela recebe violência, abuso. Ela não tem dados para saber o que está acontecendo com ela. Ela fica retraída, ela fica deprimida. Mas os adultos não sabem quanto feriu aquela criança. Eles não têm ideia. Agora acontece o seguinte: quando a criança chega na adolescência, que ela começa a compreender como que acontecem as coisas neste mundo, aí vem a revolta. Aí ela se torna uma pessoa revoltada contra Deus, contra a sociedade, contra as pessoas, contra esse mundo. Por isso que a gente vê tantos adolescentes revoltados,
Porque quando ela era pequenininha, ela não tinha dados do que estava acontecendo com ela. Agora ela começa a descobrir e ela começa a ver o que aconteceu com ela realmente foi aquilo. Que horror! E ela não quer aquilo para ela, ela se revolta. Eu fiz um estudo muito lindo sobre suicídio na infância. Antigamente você não ouvia falar que criança se suicidou, você ouvia? Não, hoje em dia está se tornando comum. A mídia não fala, porque isso não dá ibope. Inclusive ajuda até a disseminar, se é falado muito. Mas olha a situação que está o nosso mundo. O problema de suicídio, drogas, a criminalidade, a delinquência, é tudo fruto de um lar violento. A cada criança, a cada adulto revoltado, há um adulto, há uma violência, uma história feia atrás. Há um porquê. Mas é interessante que nós fomos vendo durante essa lição aqui, que o amor e a disciplina e os ensinamentos têm que andar juntos, de mão dada. Porque assim alcançará o seu objetivo. Agora, terminando. Jesus advertiu severamente aqueles que maltratam as crianças. E isso está em São Mateus 18:6. Acompanha este verso. Olha aqui que diz. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequenos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ok, a criança não pode falar nada, ela nem tem dados, não tem força, é impotente. Quando você agride uma criança, é a maior covardia que pode acontecer. Não importa o motivo, é a maior covardia. Mas aqui há uma orientação muito importante. Qualquer que fizer tropeçar um desses meus pequenos, olha a severidade que Jesus fala isso. Melhor lhe fosse pendurar uma pedra no pescoço, é melhor se matar. É melhor morrer do que receber de Deus os juízos que Ele está impondo a essa pessoa. Então, na realidade, você lidar com uma criança é uma responsabilidade muito grande. Agora, como nós devemos tratar as crianças? Do que nós aprendemos hoje? Como que nós devemos tratar as crianças? A criança precisa de carinho, precisa de amor, precisa de atenção, precisa de respeito. Ela precisa de ensinamentos. Agora, se você ensinar direitinho, você precisa agredir? Você precisa xingar? Você precisa maltratar? Não. Se você ensinar, ela vai seguir. Hoje é um dia especial aqui na nossa igreja. É o dia dos aventureiros. Mas sabe, a nossa igreja se preocupa com os nossos filhos. Preocupa com as nossas crianças. E a igreja tem toda a orientação. Eu quero chamar a Cíntia e a Marisete, que venham à frente. Junto com elas representam o ministério de pessoas que se preocupam com as nossas crianças. Ela também representa o Ministério das Crianças e Adolescentes, não é? Mas eu queria que todas as professoras que estivessem aqui também viessem à frente. Quantas professoras nós temos aqui que trabalham no Ministério das Crianças? Tem mais alguém que é professor? Que trabalha no Ministério? Por favor, venha aqui na frente. Nessa manhã eu quero fazer uma oração especial pelo seu ministério. Para que Deus continue usando você, te capacitando, te dando paciência, amor. E eu quero chamar também todas as nossas crianças. Eu sei que no primeiro culto tem menos crianças, mas eu queria que você, criança, viesse aqui, junto com as suas professoras. Olha lá, temos crianças aqui sim. Venham aqui na frente. Eu quero fazer uma oração especial. Olha, aqui, tem uma poesia que eu acho muito bonita e eu quero ler para vocês, crianças e professoras.
E a vocês pais que estão aí sentados, escute essa poesia, ela diz assim: estão dentro todas as crianças, você já ouviu alguma vez, mas presta atenção de novo. Estão dentro todas as crianças, a noite vem, a nuvem se encastelam. Toldando o seu negrodo, o seu anil, os animais vão para os seus abrigos, os passarinhos vão fugindo ao mil. Trevas estalam, rompe trovões para tempestades, as trevas se estendem, o manto sem tardança. Estão dentro todas as crianças? Estão já dentro todas as crianças? A pergunta repete. A noite vem em que o pecado campeia, tredo pela rua fora, buscando o incauto, o jovem descuidado. Prendam em suas teias sem demora. O mais, cerra-lhe presto a voz a porta. Guardai ciosas vossas esperanças. Estão dentro todas as crianças? Estão dentro todas as crianças? A noite vem, a morte, a noite escura. Jesus indica o meio da vitória. Vigia sempre a sua fé segura. E quando enfim chegar o Rei da Glória, nas mansões celestes entrarmos, gozemos nós as bem-aventuranças, tendo lá dentro das portas celestiais fechadas ali, todas as nossas crianças. Não é importante pensarmos nas nossas crianças? Elas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, todo o nosso abraço. Não pense que você está de fora. Não pense que você não é bem-vindo nessa missão. Todos temos a missão de receber todas as nossas crianças. Nós vamos orar. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar todos. Nós aqui na frente, podemos ajoelhar aqui? Podemos? Podemos? Então vamos ajoelhar. Aqui nós vamos ajoelhar, vocês ficam em pé aí. As crianças estão chegando. Tem vindo mais crianças. Amém. Vamos vir todas aqui. Hoje é um dia abençoado, não é? Estamos aqui os nossos aventureiros de uniforme, representando esse ministério lindo. Já são desde pequena guerreiros do Senhor. Amém. E nós queremos agradecer a este ministério, o Ministério da Criança, o Ministério dos Aventureiros, o Ministério dos Desbravadores, por esse grande trabalho que a igreja tem feito, não é? Com certeza nós vamos um dia gozar dessas bênçãos, tendo as crianças todas juntas no paraíso que Deus está preparando. Vamos nos ajoelhar aqui, todas as crianças? Querido Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Obrigado ao Pai, porque tu nos ama e cuida de nós. Senhor, tu nos deste essas crianças maravilhosas para educarmos, para orientarmos, para sermos uma luz para elas. Nos capacita, Senhor, capacita cada adulto, que possam, Senhor, deixar o passado, daquilo que aconteceu com elas de ruim, para que elas possam começar um novo futuro, pensando positivamente no teu amor e transmitir somente o teu amor para as nossas crianças. Capacite as nossas professoras, capacite a cada pai. Tu sabes, Senhor, a ansiedade que vai dentro de cada coração. Senhor, tome cada criança no teu colo, nós estamos te trazendo a ti. Recebe, Senhor, e abençoa, para que elas sejam, Senhor, instrumentos vivos nas tuas mãos. Nós te pedimos essa bênção, Senhor, porque sabemos o quanto nos ama, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe as nossas crianças.